Olá, amigos! Tentarei formular 8 regras que toda pessoa de sucesso deve conhecer e seguir. Assim sendo, a primeira lei é a lei do tempo ganho. Quando queremos realmente comprar algo, por exemplo, quando vamos a uma loja. Quando olhamos para lojas online, visitamos um estande de automóveis ou um mercado, as nossas emoções estão à flor da pele, os nossos olhos disparam, quer comprar tudo. Principalmente se tiver a quantia necessária em mãos. Mas muitos não se contentam nem com um empréstimo. As pessoas costumam fazer compras caras e irrefletidas. Isto acontece com mais frequência por causa das emoções. Então, o que fazer? Qual é a lei do tempo ganho que referi? Assim que surge a ideia de comprar algo caro, é preciso colocar 2 questões simples. A primeira questão: quanto custa este produto ou serviço em unidades convencionais de tempo de trabalho e está pronto para sacrificar esse tempo, o seu tempo pessoal, para obter o que deseja? Ou seja, meça o preço do produto não em unidades convencionais de moeda, dólares, euros, ienes ou won, mas em unidades de tempo, horas, dias, semanas, meses, anos. E a segunda questão importante: como posso ganhar um pouco de tempo? O principal truque da vida é aprender a fazer uma pausa. A melhor decisão que pode tomar é ganhar tempo. Se estivermos a falar de uma compra cara, a pausa deve ser de pelo menos 1 a 2 dias, e melhor ainda, 2 a 3 dias. Diga a si mesmo literalmente o seguinte: ok, gostei, quero comprar para mim e vou fazê-lo daqui a cerca de 3 dias. A propósito, esta técnica funciona muito bem com crianças. Quando seus filhos estão constantemente a implorar por algo na loja: papá, compra-me um brinquedo novo, um carro, compra-me uma boneca. Afinal, uma criança já tem um número enorme de bonecas em casa. Eu respondo sempre à minha filha algo do gênero: ok, lembra-te desta boneca, da loja onde é vendida, ela não vai desaparecer daqui. E se o teu desejo não desaparecer, em poucos dias iremos comprar esta boneca. E em poucos dias, como mostra a prática, a minha filha já se esquece desta boneca. Acabei de lhe dizer usando uma criança como exemplo, mas os adultos neste sentido não são muito diferentes das crianças. Isto afeta-nos aproximadamente da mesma forma: eu quero. É como se a criança interior se ativasse em nós, a qual se torna difícil resistir. Ela pressiona tanto que estamos prontos para ir a todo comprimento. Aqui é necessário fazer uma pausa, ganhar tempo até que as emoções brilhantes diminuam. Se ao fim de 3 dias ainda o quiser comprar, então compre-o, então provavelmente precisa mesmo deste produto ou serviço. É melhor fazer tudo com a mente sóbria, quando as primeiras emoções já passaram. Tudo começa geralmente assim: primeiro aparece um pensamento, depois começamos a mastigá-lo obsessivamente, pensando constantemente, mudando assim o nosso foco para um ponto. Uma ideia obsessiva sobre uma compra futura não nos dá paz. E a psique está organizada de tal forma que queremos concluir rapidamente o que planeamos, fechar este tópico, para virar a página e pensar noutra coisa. Feche formalmente o problema, mas a compra não nos trará alegria. Além disso, nas fases iniciais da seleção, um fundo emocional brilhante é ligado. Não sou um mendigo, por que é que não posso comprar isto? As emoções toldam a mente e perdemos a capacidade de pensar racionalmente. E daqui segue a segunda lei importante de poupar dinheiro: descartar os preconceitos associados ao seu ego. Darei um exemplo da vida. Quando as crianças crescem, há muitas coisas praticamente novas, roupas, brinquedos que se quer partilhar com amigos ou familiares, dá-los a quem tem filhos pequenos e que precisa mais dessas coisas. E quando nasce o primogênito, o primeiro filho, surge a ideia de lhe dar o melhor, o mais novo e o mais caro possível. Um estereótipo peculiar: não se pode poupar com crianças. Uma vez, sugeri a um dos meus amigos: deixa-me dar-te uma bicicleta praticamente nova, que a minha filha já não serve, para que o teu filho também possa andar nela. Recebo a resposta: achas que não vou comprar uma nova para o meu filho? Apesar de esta família ser bastante pobre, pelo menos não milionária, vive num apartamento alugado,
constantemente em tudo. Mas o ego interior diz: não se pode poupar com crianças, loja. Não preciso de coisas usadas, mesmo que sejam de alta qualidade e pareçam novas. Nem nos ofereçam carrinhos de bebê, berços, bicicletas, roupa ou qualquer outra coisa usada. Um complexo de rico infundado começa a dominar estes jovens pais. Se eu lhe desse outra coisa, ele aceitaria o meu presente de bom grado, mas uma bicicleta infantil, nem pensar. Uma pessoa, devido a crenças absurdas, recusa-se voluntariamente a reduzir significativamente as despesas, escolhendo algo que obviamente não é rentável. O seu insuflado, uma distorção cognitiva da psique, não lhe permite poupar dinheiro, o que significa que fica pobre. Eu próprio já cometi erros semelhantes. Parecia que para o primeiro filho compraria tudo novo e o melhor, mesmo em detrimento da qualidade de vida dos adultos, nós, os pais. Mas com o nascimento dos filhos subsequentes, adquire-se a sabedoria de vida. Portanto, a segunda regra do bem-estar financeiro é deixar de lado preconceitos associados a um ego excessivamente insuflado. Nunca se tornará verdadeiramente rico e bem-sucedido se os seus bolsos estiverem cheios de buracos e o dinheiro estiver constantemente a escorrer por esses buracos, como areia por uma peneira. Se voar de férias, então apenas para uma de elite. Se comprar coisas, então apenas de marca. A terceira lei é a lei da cooperação ou interação econômica. O que os economistas profissionais e todos os empresários de sucesso compreendem bem. Juntos, obtêm um resultado muito maior do que em separado. Se apenas uma pessoa agir, obterá um resultado, mas ao combinar os seus esforços com outras pessoas, então, devido à poupança de energia e de tempo na troca de um tipo de atividade para outro, obtém-se um efeito adicional e a eficiência global desse trabalho é muito aumentada. Juntos, podem distribuir os recursos de forma mais racional. Como é que isto funciona em relação às finanças? Quanto mais interagir com os outros, comunicar, quanto mais informação nova aprender, mais eficaz e ponderado será o seu investimento. Claro que é impossível saber tudo, mas quanto mais comunicar, quanto mais interagir com os outros, maiores são as hipóteses de sucesso global. Isto também se aplica ao rendimento ativo, ao trabalho ativo. É um erro considerar-se o mais inteligente, o mais autossuficiente e recusar o benefício que surge da interação com os outros, o benefício da cooperação. O princípio da diversificação do risco também se baseia nisto, por exemplo, quando se investe dinheiro em fundos de índice. Os fundos são o resultado da interação de muitas pessoas. Se agisse sozinho, teria de comprar ações de apenas uma empresa, e isso é muito arriscado, mas como são muitas, pode distribuir os investimentos de forma uniforme. Por exemplo, invista em 500 empresas diferentes, quando cada investidor recebe uma pequena parte de cada uma dessas empresas. E os riscos são então significativamente reduzidos devido à diversificação. A quarta lei do dinheiro é a lei do valor oculto. O que significa isto? Que cada produto ou serviço tem um custo óbvio, um benefício óbvio para si e um custo oculto. Portanto, precisa de pensar neste custo oculto com antecedência, antes de comprar. Deixe-me dar um exemplo. Comprou um carro novo para uso pessoal. Deve avaliar imediatamente os potenciais benefícios de tal ação. Parece que gastando dinheiro uma vez, compra um produto novo que não lhe trará ainda mais despesas. Mas, na verdade, assim que o carro novo sai do concessionário, perde imediatamente 20 a 30% do seu custo original. E a cada ano este produto ficará mais barato, simplesmente porque envelhecerá e a data de produção e a quilometragem aumentarão. Custos de reparação e manutenção, esquecemo-nos de ter tudo isto em consideração e isto refere-se ao chamado custo oculto. Pense em que benefício obterá com esta compra. Precisa de um carro novo e caro ou será que um mais barato será suficiente? Outra coisa é se comprar um carro como meio de produção, por exemplo, para um táxi, então com a sua ajuda ganhará muito mais do que investiu. Para compreender o custo oculto, darei outro exemplo, com a compra de uma casa ou apartamento. Se comprar para si,
para uso, então é passivo. Embora, ao contrário de um automóvel, este produto geralmente só se torna mais caro com o passar dos anos, ou seja, o seu valor oculto depende menos da depreciação. Os tijolos e o cimento não se deterioram com o passar dos anos, apenas se tornam assim. Ter em conta o custo oculto significa a capacidade de calcular por que precisará deste ou daquele produto ou serviço. Que benefício potencial receberá e se vale a pena? Isto aplica-se não apenas aos caros, mas a todos os bens e serviços, sem exceção. Mesmo quando compramos mantimentos num supermercado, ainda precisamos de avaliar este benefício oculto. O que é mais rentável para se comprar no momento? Bolachas, doces, que provavelmente farão mal ao seu organismo, ou legumes e frutas frescas? O que beber? Refrigerante doce ou água limpa? Se quer ter sucesso, ser saudável e próspero financeiramente, precisa de pensar constantemente nos custos ocultos. Será mais rentável comprar produtos semi-acabados, snacks ou algo saudável, verdadeiramente nutritivo, valioso, com o qual irá alimentar toda a família e poupar recursos? O que me trará esta ou aquela compra? Como é que este produto funcionará para mim no futuro? Que valor oculto está embutido nele desde o início? A quinta lei é a lei da formação de reservas para a estabilidade financeira. Provavelmente já ouviu o termo reservas de ouro e divisas em relação aos países. Mas você, como indivíduo, como família, é também, à sua maneira, uma empresa, uma unidade econômica que funciona de acordo com as mesmas leis gerais da economia. Também precisa de reservas, precisa de uma almofada de segurança. Para quê? Para atenuar os inevitáveis períodos de turbulência econômica, perdas, crises. Tudo isto será inevitável. Não há crescimento constante e contínuo, no rendimento, na carreira ou no sucesso. Haverá inevitavelmente períodos de recessão, quando a presença de reservas virá em seu auxílio. Para amenizar uma espécie de balanço das ondas e garantir a estabilidade econômica, precisa de uma almofada de segurança, precisa de reservas. Também ajudarão a comprá-las um pouco mais baratas durante o período de preços baixos dos ativos. Ou seja, as reservas permitem utilizar oportunidades de investimento lucrativas. A sexta lei é a perspectiva de investimento. Para se tornar financeiramente bem-sucedido e rico, deve aprender a ser paciente, a ser capaz de esperar. Não acontece decidir investir hoje e amanhã ficar fabulosamente rico. É um processo longo e muito aborrecido que leva anos, décadas. Os investimentos são sempre um jogo com um longo período de acumulação e leva tempo para sentir o efeito de acumular juros compostos. Por que é que a maioria das pessoas desiste de acumular capital? Simplesmente porque são impacientes e querem ver o efeito amanhã. E, infelizmente, isso não acontece. A magia dos juros compostos começa a funcionar em períodos de 10, 15, 20 anos. Torna-se perceptível. E nos primeiros anos, o capital cresce muito lentamente e parece que os investimentos são inúteis. Lembre-se que só os mais pacientes e persistentes ganham. Já dei repetidamente exemplos de um mau e de um bom caçador nos meus vídeos antigos. Um bom caçador espera sempre pacientemente pela sua presa, e a principal diferença não é a capacidade de caçar de alguma forma especial, mas a presença da paciência. A paciência e o trabalho são os principais componentes do sucesso, incluindo nas finanças. Muitos esquecem-se disso e ficam desiludidos com o processo de acumulação de capital. Os investimentos demoram sempre anos, décadas. O mercado bolsista é uma história de 10 anos ou mais. É melhor não o fazer durante 1 ou 2 anos, é melhor optar por depósitos regulares ou obrigações de curto prazo. As ações têm um horizonte de 10 anos, nada mais nada menos. O mercado dos metais preciosos é o mesmo, 10 anos ou mais. O mercado imobiliário é o mesmo. O período de retorno do investimento em imóveis residenciais é geralmente raramente inferior a 15 a 20 anos. É um processo longo, mas sem ele é impossível alcançar um sucesso estável.
Mesmo que alguém consiga enriquecer rapidamente, é muito provável que seja uma coincidência de sorte, um acidente que não se repetirá da próxima vez. A sétima lei é a lei da adaptabilidade econômica. Mude ou morra. Tal como na natureza, o mais forte sobrevive. E aquele que muda melhor com as mudanças nas condições do ambiente, assim nos negócios e finanças, somente aquele que é flexível, que se curva sob as mudanças nas condições, vence. Aquele que é rígido, teimoso, aquele que sempre conduz apenas em uma pista e não vira para lugar nenhum, na maioria das vezes perde a competição. Não deve confundir as suas convicções éticas, morais, com negócios e finanças. Na sociedade, a adaptabilidade pode ser condenada, mas apenas como um modelo ético. Nas finanças, como na natureza, pelo contrário, quanto mais mutável, o adaptável sobrevive e vence. Ir em frente significa expor-se ao risco de se tornar frágil e esbarrar numa pedra mais dura. Se quer tornar-se financeiramente bem-sucedido, terá de aprender a adaptar-se. A oitava lei é a lei do valor do tempo. O tempo é o único recurso não renovável na nossa vida. Como posso calcular quanto vale o meu tempo de trabalho pessoal? Pegamos do nosso salário mensal e dividimos pelo número de horas trabalhadas neste mês. E obtemos quanto vale a minha hora de trabalho. Vale a pena medir este indicador com os custos de mão de obra. Por vezes parece que é melhor fazer algum trabalho por si. Mas no final, gasta 10 vezes mais tempo do que o mesmo trabalho seria feito por um profissional. Devemos fazer nós algum trabalho ou é mais rentável contratar um profissional? Não valorizamos o nosso tempo pessoal, sobretudo se nos traz algum prazer, mas quando se trata de algum trabalho que não nos traz prazer, é melhor e mais eficaz delegá-lo, recorrer a um profissional, do que tentar lidar com ele sozinhos. Já mencionei o tempo de trabalho como moeda na qual os preços dos bens e serviços devem ser convertidos. Este é também um truque de vida muito eficaz. Aprenda a valorizar o seu tempo e a medi-lo em relação aos benefícios da compra de bens. Os viciados em compra geralmente não conseguem perceber o quão valioso é um recurso que trocam, gastam o seu tempo. Você, claro, sabe que contrair empréstimos para consumo é mau. Mas mesmo que nos abstraiamos da matemática e da falta de rentabilidade dos empréstimos, sempre me preocupei com uma pergunta: as pessoas que tomam constantemente empréstimos não sentem pena do seu tempo? Tem de estar todos os meses na fila do banco para fazer o próximo pagamento mensal do empréstimo. Não é uma pena perder tempo a ir ao banco, a recolher documentos para que este empréstimo seja aprovado. Uma coisa é quando uma pessoa está na fila para repor o seu depósito. Pelo menos isso deixa feliz. A rentabilidade futura do depósito deixa feliz, porque se torna um pouco mais rica. Mas outra coisa é quando as pessoas esperam, gastam o seu tempo para pagar empréstimos, é tão deprimente. Valorizem o vosso tempo, amigos. Espero que tenha sido interessante e útil. Mesmo que já tenha ouvido falar de todas estas 8 regras antes, não custa nada discuti-las para se motivar. Obrigado pela atenção. Até a próxima.